Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro de notícias, hora de falar sobre John Textor, que não conseguiu cumprir com uma palavra. Cheguei a contar no fim do ano passado que o Botafogo estava vendendo jogadores por conta de um problema de transfer ban. O Textor afirmou que não havia problema algum com o transfer ban, que estava tudo sob controle. No dia 30 de dezembro veio a notificação através de forma oficial da FIFA de que o Botafogo estava proibido de registrar atletas. O Textor voltou a vazar a notícia de que os 21 milhões de dólares que o clube devia para o Atlanta United pela compra do Almada não seriam problema. A gente já está no dia 10 de janeiro e até agora nada de solução. Quero acrescentar contando que Botafogo e Major League Soccer, a empresa responsável pela franquia de todos os clubes, já tiveram algumas reuniões sem nenhum avanço. O Botafogo chegou a sugerir um longo parcelamento dos 114 milhões de reais. E a resposta da Major League Soccer: ou você paga os 114 milhões à vista ou em duas parcelas. Metade agora, metade em um ano. E sem o acordo, o Botafogo não pode inscrever atletas, apesar de estar contratando alguns jogadores. O que eu penso sobre toda essa situação? Primeiro, eu vejo que a mídia, de um modo em geral, está meio inflamada com essa história do transfer ban. Quando o Botafogo diz assim, quando começar a atrapalhar a janela, eu vou lá e pago, eu acho que tem um pouquinho de falácia aqui, né? Porque atrapalhando a janela já atrapalhou. Será que se o Botafogo não tivesse na questão do transfer ban, não teria tido um impacto ali na negociação com o André? Não sei. Não sei. Só a dívida com o Bertolucci teria impedido a questão do André de vir? Não sei. Né? O Botafogo está aí. A gente escuta, né, muitas coisas no sentido de que, porra, tem empresário que prefere não colocar aqui porque não sabe se o Botafogo vai sair do transfer ban, se não vai. O Botafogo tem certeza que vai, mas o mercado não precisa acreditar na certeza que tem o Botafogo. Já a torcida do Botafogo, nós, torcedores, réis mortais, eu penso o seguinte, cara, se o Botafogo tem dinheiro para pagar, mas está discutindo, beleza, mas não deveria ter deixado entrar no transfer ban. O Botafogo deveria ter adotado um deadline até o transfer ban. Antes que o transfer ban se consolidasse, o Botafogo tinha que ter assumido a derrota. O Botafogo teve muito tempo, mais de um ano, para negociar essa situação. O Botafogo poderia ter acionado, como acionou, né, o Atlanta nas esferas competentes para poder discutir isso. O Botafogo pôde contestar, inclusive, dentro da Corte Arbitral do Esporte. E se o Botafogo foi derrotado, paciência, cara. Paciência. O que não pode é, porque você tem um direito e você está contestando, é você querer levar isso a ferro e fogo às últimas consequências e submetendo o clube a um transfer ban, levando a uma situação horrorosa para todo mundo. Essa é a minha opinião, não sei a sua, quero saber aqui nos comentários. Você pode me contar a partir de agora, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar também do Davi Ricardo, cara, porque a matemática da valorização do Davi Ricardo seria interessante. Eu não quero perder o Davi Ricardo, tá? Mas o Botafogo está exigindo 9 milhões de euros para poder liberar o zagueiro. Vamos lembrar que o Davi Ricardo foi contratado por 1,8 milhão, 1 milhão e 800 mil dólares. E agora o Botafogo está exigindo 9 milhões de euros. O Davi Ricardo foi adquirido junto ao Ceará em 2025, né, por 11 milhões de reais na época. E saindo por 9 milhões de dólares, são quase 60 milhões de reais. Quer dizer, o Botafogo vai, na verdade é mais, 60 milhões de reais, o Botafogo lucraria 6 vezes com essa operação. Essa diferença transforma o jogador num case perfeito para a SAF. É isso que a SAF quer, que é comprar um ativo por X, vender por 5, 6X, e essa roda ficar girando. Com 60 milhões, ele pode comprar mais 3 jogadores de 11. Percebe? E aí ele vende esses 3 jogadores de 11 por mais 60. E aí ele pega esses 180 e ele compra mais 2 jogadores agora de 20. E a matemática da multiplicação segue correndo pelos balanços do Botafogo. Essa diferença transforma o jogador realmente num case de sucesso, não tenho o que dizer. Não. O Davi Ricardo é um jogador que vem para o Botafogo e também se estabelece de uma forma muito legal. Belo jogador, de novo, tecnicamente não gostaria de perdê-lo. A última proposta da Torino, da Itália, foram 5 milhões de euros fixos e 1 milhão em metas. Um total potencial de 6 milhões de euros. Ainda está distante da pedida do Botafogo de 9 milhões.
Eu ainda acho que o Davi Ricardo, ficando no Botafogo, ele tende a se valorizar ainda mais. Eu tenho um feeling muito grande, pelo que eu vejo da qualidade do Davi Ricardo, que ele é um jogador até para pegar convocação de seleção brasileira. Acho que mesmo que a Torino viesse aqui e pagasse os 9 milhões, acho sinceramente que o Davi Ricardo é um cara que poderia sair por 10, por 11, por 12 em outras oportunidades. É claro que o Davi Ricardo não está no pico da sua valorização nesse momento. Por quê? Por mais que ele tenha feito uma boa temporada, uma coisa é você vender o Davi Ricardo de um time que foi eliminado da Libertadores, que foi eliminado da Copa do Brasil, que fez uma campanha muito xoxa no Campeonato Brasileiro, ficando apenas com uma pré-Libertadores. Se o Botafogo encaixar uma boa temporada em 2026, o Davi Ricardo, em outras janelas, vai ser um cara que vai estar nas quartas, oitavas de finais de uma Libertadores da América, jogando bem, quem sabe titular, num esquema de 3 zagueiros, teria espaço para Barbosa abaixo de Davi Ricardo, por que não? Né? Num time que tenha G4, esteja brigando pelo título, por que não? Nas fases agudas de uma Copa do Brasil, certamente seria melhor. O Botafogo ainda também quer manter 20% do Davi Ricardo nessa negociação. Vamos ver se os italianos vão subir o sarrafo aí, botando esses 9 milhões mais 20% na próxima venda por ele, legal? Do ponto de vista esportivo, a gente perde um jovem, mas um jovem que já não é tão jovenzinho, não se trata de um menino de 18 anos, se trata de um jogador consolidado, né? De 29 jogos, 2 gols, não é um cara neutro, né? Ele já tem uma certa hierarquia dentro do elenco do Botafogo. Mas a leitura da SAF talvez seja de que o 3-4-3 que o Martim Anselmi está esboçando já tem ali o Marçal, que pode compor. O Marçal já deu ali também a declaração que hoje prefere jogar como zagueiro do que como lateral. Verdade seja dita, se o Marçal reproduzir em 2026 o que fez nas entradas de 2025, é um baita reforço ali para a zaga do Botafogo, né? Ainda assim, isso não é argumento, na minha visão, para a gente tecnicamente perder o Davi Ricardo. E acho o seguinte também, Botafogo perdendo o Davi Ricardo, o Botafogo tem que repor com um zagueiro de mais ou menos ali 23, 24 anos, não um menino como o Ítalo, não um menino como o Riquelme, um jogador já mais testado no mercado, legal? Vamos falar de Matheus Nascimento, cara, que finalmente fecharam lá o novo empréstimo com uma taxa de obrigação, uma obrigação de compra, né? Uma cláusula. O Botafogo renovou esse empréstimo, portanto, até junho de 2026, mantendo o jogador na MLS por mais 6 meses. E o clube americano, nesse momento, avalia o desempenho e a adaptação desse jogador que tem 21 anos. A grande sacada financeira está na cláusula de o Matheus atuar pelo menos 50% das partidas do Galaxy nesse período. Se isso acontecer, o clube será obrigado a exercer a compra de 6 milhões de dólares, levando 100% dos direitos econômicos do Matheus Nascimento, algo em torno de 30 milhões de reais. Cara, é o seguinte, Matheus Nascimento foi uma grande promessa, fala-se até que o Botafogo, na época, teria rejeitado uma proposta de 150 milhões de reais pelo Matheus Nascimento. Se tudo isso é verdade, os 150 daquela época, os 30 agora, o Botafogo deixou o bonde da história passar, apostou na valorização do atleta. Na época, todo mundo tinha uma certeza muito grande de que o Matheus Nascimento iria explodir, e o Matheus Nascimento acabou não explodindo. Eu tenho para mim, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal do Manel, é a minha opinião, quero saber a sua aqui nos comentários, que o Matheus Nascimento é um menino que ali pelos 22, 23 anos vai desabrochar e vai jogar muito futebol. Não estou te dizendo que ele é o novo Romário, não estou te dizendo que ele é o novo Cristiano Ronaldo, não é nada disso. Mas, no mínimo, um atacante para ser titular de clube de Série A, que briga por título, que briga por Libertadores e tudo mais, acredito que o Matheus Nascimento vai se transformar. É a minha opinião. Aquele cara que em 50 jogos na temporada marca 20 gols. É o que eu acho que ele vai ser quando ele amadurecer. Ele ainda é muito novo. Parece que o Matheus Nascimento tem 40 anos de idade. Não é a realidade, ele só tem 21 anos de idade. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Pensando ainda na questão do equilíbrio da folha salarial, bom, o Jefinho, né, teve o seu empréstimo de 300 mil euros acertado com a China, né? Então isso daí também é bastante interessante. Cada salário que sai do elenco do Botafogo abre cada vez mais espaço para que
o Botafogo ele traga outros reforços. Às vezes você perde um Jefinho que não jogou nada e tinha que sair mesmo, né? Mas você ganha espaço na folha e numa oportunidade de mercado você traz um jogador, seja pagando uma bela quantia por ele, seja jogador muitas vezes sem contrato, por que não? Como foi o caso aí do Ítalo, uma jovem promessa, né? Então é bastante interessante, tá? Essa questão do Jefinho. Vamos falar um pouquinho também do Martim Anselmi e da construção do time do Botafogo, do preparador de goleiro. Tem bastante coisa para a gente falar dessas semanas de treino e pré-temporada que estão pegando fogo, né? O Martim Anselmi, no meio dessa novela toda com a Atlanta, Transferban, ele está no CT do Botafogo fazendo o trabalho dele, né? E ele começa a desenhar o Botafogo com os tais 3 zagueiros, alas soltos, um meio-campo intenso, apostando em um 3-4-3 que ele já usou com sucesso na carreira, tá? Marçal, Newton e Alexander Barbosa formaram essa linha de 3. Olha isso, Newton ao lado do Alexander Barbosa. Não acredito que o Newton vá passar a temporada inteira sendo titular na zaga. Acho que é só improviso de pré-temporada. O Bastos ainda está voltando, né? Tem aquela situação toda. Vitinho e Alex Telles abrem pelas alas. Alan e Danilo ocupam o centro da volância. E o trio Joaquim Correia, Arthur Cabral e Álvaro Montoro chegam para dar peso ofensivo. Eu acho um tapa na cara da torcida do Botafogo, botar o Joaquim Correia lá e não colocar o Barreira. Mas calma, torcedores, é só pré-temporada. É claro que o Barreira joga muito mais bola do que o Joaquim Correia. E sem dúvida nenhuma, o Barreira tem tudo para poder ser o cara desse time junto com o Montoro, tá? Nesse momento é só uma pré-temporada, qualquer escalação que a gente lê aqui é muito prematuro. Joaquim Correia, cara, se o Botafogo tiver alguém que topa pagar o salário dele, o Joaquim Correia não fica, e a gente sabe muito bem disso. Então, nesse momento, é assim que começa a pensar o time, a desenhar o time, criando essa espinha dorsal que passa, né, para algumas pessoas, para alguma parte da torcida, né, uma certa segurança. Se você olha para esse time, tem os nomes que a gente torce aqui o nariz, né? Newton, Joaquim Correia, é um time que precisa ser reforçado, né? Mas, por exemplo, você tem o Vijalba para entrar nesse time, você tem o Barreira para entrar nesse time, resolvendo o Transferban, você tem o Medina para entrar nesse time, né? Então tem coisas boas para acontecer. Olha, intensidade, muita cobrança e padrão de clube profissional. Os treinos comandados pelo Anselmo têm sido descritos como intenso, de alto nível de exigência, tanto para os jogadores quanto para o staff, inclusive com foco especial em goleiros. Algo que foi ressaltado pelo jornal O Globo. Esse padrão de cobrança casa com a chegada do novo preparador de goleiros, Dario Herrera. Ninguém mais, ninguém menos do que o preparador de goleiros, campeão da Copa do Mundo de seleções com a seleção argentina em 2024. Quer dizer, o Botafogo traz com esse profissional, Dario Herrera, um profissional super competente e que elogiou a estrutura do Botafogo, falou em metodologia similar a de Marcelo Grimaldi, que estava aqui no Botafogo há um tempo, né? E projeta grandes resultados para o setor do gol do Botafogo. Aliás, o Botafogo terminou com uma insegurança no gol muito grande a temporada, com o pessoal dizendo, eu confio muito no trabalho do Neto, o Neto falhou contra o Vasco, o Léo Lin, que é um cara que não passa aquela segurança, às vezes com um bom preparador de goleiro, né, você pode, quem se lembra de Flávio Tênis e Jefferson, né, então, lógico que o material humano é importante, mas você tem que ter um bom preparador de goleiros, né. A leitura interna parece que o Anselmo já enxerga, um time competitivo, capaz de disputar forte o Carioca, chegar no início do Brasileiro com uma identidade minimamente bem definida, mesmo que o clube esteja negociando a flexibilização desse transferban e ainda passe por alguns problemas administrativos. Isso reforça a narrativa que precisa ser levada ao público, na minha opinião, tá? O cenário é de tensão jurídica, sim, mas não de improviso esportivo. A SAF conseguiu montar um esqueleto de elenco, até agora só saiu o Marlon, não saiu mais ninguém, por peças de última hora para tapar buraco. Não é isso que está acontecendo, né? Em vez de casos, né, a gente na prática tem aí uma janela toda pela frente ainda, e é uma janela que pode muito bem, por que não, até nos surpreender.
Beleza? Tem toda essa situação aí para a gente poder falar. Vamos aqui, ó, também fazer uma projeção para o que pode acontecer nas próximas cenários, nas próximas semanas. Num primeiro cenário, você pode ter um acordo rápido, um transfer ban sendo derrubado antes do Brasileirão, né? Com o John Textor, inclusive, quem sabe até conseguindo negociar essa situação dos 4.300.000 e tal, conseguir parcelar. Parece, já se fala, né, em pagar metade dos 21 milhões à vista e a outra metade parcelar num prazo máximo de 1 ano, que talvez a MLS venha aceitar isso daí. Estão negociando. Tem o cenário 2, que é um impasse prolongado, que é o Botafogo, né? Se a MLS mantiver essa postura dura, as reuniões não avançarem, é a tendência do, assim, não sei se é a tendência, mas é um cenário que pode acontecer e a gente ter aí a crise prolongada. E tem também um meio termo, que é o transfer ban valendo ainda durante o Carioca, que não vai ter grande impacto, porque o Botafogo não vai priorizar o Carioca mesmo, então não botar os reforços que chegam, porque eles não podem ser registrados, talvez seria até bom, porque isso não... Por exemplo, o Medina chegou. Ah, o Botafogo, por força do regulamento, tem que botar o melhor time em campo. Não, Medina nem registrado tá. O Botafogo está no transfer ban ainda. E o Medina fica só trabalhando, e aí o Medina vira um cara premium para jogar só brasileiro, Libertadores, e esquece esse negócio de Carioca. Ou seja, um transfer ban valendo ainda no Carioca, mas resolvido até o brasileiro. Eu, sinceramente, projeto esse terceiro cenário como um cenário mais factível. Até porque, nas palavras das informações que nós vimos hoje, eles disseram, o Botafogo diz, vamos resolver tudo até o brasileiro. Ninguém fala, vamos resolver tudo até o Carioca. Então, acho que vai ter transfer ban durante o Carioca ainda. Eu, sinceramente, cara, é óbvio que eu não aprovo isso, tá? Não é legal. Mas, se resolver até o brasileiro, tá valendo. O importante é resolver para a competição que realmente importa. Carioca é laboratório. Beleza? Um grande abraço para vocês que ficam. Fala galera, mais um dia de notícia do Fogão. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem não conhece o canal, seja muito bem-vindo. E não se inscreveu, deixa o meu convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação, tá bom? Toda vez que sair um vídeo serão avisados pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo e no espaço de comentário do canal, tá bom? Fiquem à vontade que o canal aqui é de vocês, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Assim que surgir notícias, a gente pega e joga aqui no canal para vocês, tá bom? Um forte abraço. Valeu. Fui.